presença de Deus. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Mas para isso nós temos que recorrer a Deus. Na Bíblia Sagrada nos ensina, né, que todo mundo que tinha uma necessidade, eles recorreram a Deus. E não foram negados a eles a necessidade que eles sentiam. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos receber o servo de Deus, que estará dando continuidade a este culto maravilhoso ao qual nós estamos prestando ao nosso Deus. E já estamos aí presenciando, né? Que nós somos um milagre na mão de Deus. Todos que estão aqui, nenhum eu creio que era para estar. Amém? Nós sabemos que até o Joãozinho não era para estar aqui, né? Porque tem gente que fala que mulher já deu um pé na cova, né? Pode ter o risco de morrer. Então, se não morreu, é porque já presenciou o milagre da parte de Deus. Aleluia! Então, ao nascer, nós já presenciamos o milagre de Deus. Ainda mais eu que já tenho 40 anos, né? É um milagre de 40 anos. Minha mãe está aí com seus 70 quase. É um milagre quase, né? É um milagre de Deus. Tá aqui o seu Paulo, né? É porque ela fala que era sempre mais, né? Tá aqui o seu Paulo, é um milagre de Deus no decorrer desses anos. Amém? Então vamos nos alegrar, porque nós somos um milagre de Deus. Aleluia. Receba o servo de Deus com palmas e glória para Jesus. Eu saúdo todos com a santa paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A mensagem que eu ia pregar era justamente aquela que ela falou, João 15. Mas eu estava lá no banheiro e falei assim, não, a minha mãe falou que eu ia pregar aqui, eu falei que não era isso. Não tem uma palavra aí. Aí caiu aqui em Juízes, estou vendo a mensagem lá, que achei interessante, em Juízes, capítulo 13, Sansão. Meu Deus. Vou numa versão aqui atual, realmente diferente da minha de vocês, mas a mensagem é a mesma. No capítulo 8, vou colocar já. No capítulo 8 não, versículo 3, capítulo 13, versículo 8. Juízes 13, Sansão. O versículo 8. Meu Deus, maravilha. A história de Sansão. Um dos juízes de Israel. 13:8. 13:8. Glória a Deus. Capítulo 13, no versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Juízes. Te adoramos, Senhor. Toda honra, toda glória é do Senhor Deus, Pai. Eita, 13. A história de Sansão. glória a Deus. A história de Sansão. Um dos juízes mais conhecidos, né? Da Bíblia, Sansão. Todo mundo já ouviu falar muito dele. Ele já Depois de atravessou suas Deuteronômio, Josué. Amém. Capítulo 13, versículo 8. Diz. Glória a Deus. Vou ler na versão tradicional. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, me roga-te que o homem que Deus me enviou venha ter convosco outra vez e nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com
ela seu marido. Apareceu-se, pois, a mulher, e correu, apressou-se, pois, a mulher, e correu para dar a notícia ao seu marido, dizendo-lhe: eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e chegou à presença do homem. Perguntou-lhe: eis tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando se cumprirá as tuas palavras, como se há de criar um menino, o que fará a ele? Respondeu ao anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser, a mulher se guardará ele. De nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho, nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Todo quanto lhe ordenar, cumprirás. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixe que te detenha, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, ao anjo do Senhor a Manoá: ainda que me detenha, não comerei de teu pão, se fizeres holocausto ao Senhor, que oferecerá. Porém, Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Só que é isso. Aleluia. Aqui nós vimos aqui, podem sentar. Nós vimos aqui que Sansão já foi predestinado desde o ventre da sua mãe a ser narizeu, a ser preparado, separado para Deus. Desde o ventre da sua mãe, ele foi criado nos rigores da palavra de Deus. Mas nós sabemos que Sansão não cumpriu, né? Ele fez tudo errado. E ele está lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança, o menino, a andar no seu caminho. E quando ele ficar velho, não se desviará. Isso é o que nós devemos fazer, ensinar o filho. Mas Sansão foi criado no rigor, dentro da palavra de Deus. E antigamente as pessoas eram mais rigorosas, né? E Sansão foi criado mesmo assim, se desviou. O que dirá hoje em dia? Com a tecnologia que nós temos dentro de casa, né? As crianças podem se desviar mais facilmente. Então as nossas mãos dos pais estão sendo lavadas. Mas para isso, para ser lavado, nós temos que ensinar o nosso filho a andar no caminho. Aí quando ele não quiser, como Sansão, aí o problema é dele, nossa mão já está lavada. Olha, eu falei para o meu filho que ele tinha que aceitar Jesus. Eu falei para o meu filho que ele não deve andar com certas amizades. Eu falei para o meu filho que o caminho certo é o Senhor e fazer as coisas certas. Mas ele não quis. A gente veio lá, o pastor da nossa igreja lá, ele tem 3 filhos. E só 2 que saem do caminho, os outros saíram, não andam no caminho. E eles foram criados dentro da igreja. E saiu da igreja. Temos aí Samuel, teve seus 2 filhos criados dentro da igreja e faziam coisa errada. Temos Eli, mas o Eli foi pior, né? Porque Eli, ele poderia ele teve a chance de corrigir o filho dele, né? Quando Deus falou com Samuel: ó, fala por Eli lá, para ele consertar a casa, que eu já estou vendo o que os filhos dele estão fazendo. E aí o que ele fez? Nada! Deixou os filhos dele continuar errados. Os filhos deles morreram. Porque nós sabemos que a morte é o pecado. O salário da morte do pecado é a morte. E eles pecaram e morreram. Muitos, hoje em dia, mesmo dentro da igreja, estão cometendo pecado. Muitos, filhos de pastor, filhos de missionários, estão cometendo pecado. Mas foi pelo mau caminho, bom exemplo? Não, é porque cada um prestará conta de si mesmo. Não é a minha mãe que vai pagar os meus pecados, e nem eu vou pagar os pecados delas, e nem do meu filho, de ninguém. Cada um prestará conta do seu próprio pecado. Mas o que nós temos que fazer é levar um máximo de pessoas
a conhecerem a Deus, a fazer a vontade de Deus. O máximo de pessoas. Vamos dar um bom exemplo, porque eu gosto muito de falar que o exemplo, o testemunho é a melhor pregação. Mas o bom exemplo serve só para nós nos conhecermos. As pessoas de fora não conhecem. Tem muita gente que gosta de falar assim, nossa, na igreja ele ali é um santinho. Mas lá na casa dele ele fala palavrão, fala tanta coisa. Mas aí as pessoas da igreja vão colocar ele lá em cargos altos. Não, ele ali é o exemplo. Coloca ele lá, mas na casa dele ele não coincide com o que ele faz na igreja. Então o exemplo é para a nossa família. Nós temos que dar exemplo para a nossa família. Nós temos que prestar culto a Deus diante da nossa família com o nosso corpo, porque não adianta só de coração, tem que ser corpo, alma e espírito. Glória a Deus, é verdade. Somos 3 em 1, né? Corpo, alma e espírito. Assim como Deus 3 em 1 também, né? É Jesus, Deus e o Espírito. 3 em 1. As pessoas nunca compreendem, né? Como é que pode ser 3 em 1? Assim também somos nós. Como é que eu vou compreender que eu sou 3 divindades em um só corpo? Aqui é nós. Somos nós. Unidos num só corpo. E temos que prestar culto a Deus através de nós sobre nossa família. Com amor. Porque aquele que despreza o seu próprio familiar é o maior dos miseráveis. Ajudar primeiro a nossa família, para depois ajudar os de fora. Tem muita gente que deixa a sua família. Lá no serviço tem um rapaz lá que fala que a mulher e a mãe passou porque ele ficava só no monte, ficava viajando e largava a mulher sempre sozinha. E a mulher foi se cansando daquilo, a mulher pouca fé, ele não fortaleceu a fé dela, e só viajando, ir para monte, viajando, ir para monte, a mulher largou ele. Por quê? Ele não prestou os seus deveres na sua casa, na sua família. Primeiro a gente tem que cuidar de nós. Até Paulo gosta muito de falar, né? Melhor que não case, mas se casar, que case no Senhor. Então a gente tem que casar com a família, mas sem esquecer de Deus. Nós temos que unir Deus à nossa família, mas jamais podemos deixar a família para ficar só com Deus. Apesar que o próprio Deus fala assim, Jesus mesmo falando assim, ó, se você amar a sua mulher, amar o seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas nós temos que estar juntos. Porque Paulo fala que nós temos que amar primeiro a nós, depois o nosso próximo. E depois, mas acima de tudo é Deus. E segundo a nossa família, depois que vem o trabalho e as outras coisas assim diante. Mas jamais podemos deixar aqui na terra a nossa família para prestar somente a Deus. Nós temos que nos unir com Deus e a nossa família. E sejamos assim como Paulo, né? Firme na fé, rocha na fé. Porque Sansão, ele abandonou a sua família. Ele desonrou o seu pai e a sua mãe. Porque ele foi servir a outros deuses da rua. Imagina só como é que estava o pai de Sansão na Manoá, né? Que é o pai de Sansão. Ele criou o filho dele ali dentro dos padrões da religião de Deus. E assim mesmo ele saiu do padrão de Deus e foi servir a outros deuses, foi casar com outras mulheres de outras religiões. E aí ele teve que ir lá prestar a Deus Dagon, que é o Deus dos assírios, né? Ele teve que ir para lá e largou seu Deus por causa do filho, que largou o caminho de Deus, que Deus tinha ensinado os seus pais. Ele foi e pediu, nos ensina, como é que nós vamos ensinar o nosso filho a andar no seu caminho. Deus tinha falado para ele, que ele não venha beber vinho, nem comer poste, nem comer nada da vinha, que ele não venha pegar em nada morto. Ensinou tudo para ele fez tudo errado. Ele pegou naquele leão, né, quando ele matou aquele leão, ele voltou lá, o leão estava com uma colmeia de abelha na boca, ele foi lá tirar o leão, tocou no leão, morto, né, porque não podia pegar em nada morto, ele pegou lá. A queixada de jumento é algo morto, né, tinha morrido, né, ele pegou aquela queixada ali para matar 1000 homens, mas o jumento tinha morrido, ele pegou a queixada, ele não podia tocar em nada morto, ele tocou.
Ele não podia beber vinho, ele bebeu. Ele não podia se unir com mulheres de outras nações, uniu. Ele não podia fazer nada e ele fez tudo errado. Mas mesmo assim, Deus, com a sua grande misericórdia, ainda teve dó deles e salvou a alma dele no último instante da vida dele, depois que arrancaram os olhos dele, depois que já tinha feito tudo errado, Deus ainda teve misericórdia dele. E assim somos nós fazemos tudo errado. Muita gente gosta muito de pregar nas igrejas que fez algo errado, né? Não, eu já bebi, agora eu estou aqui. Aí as pessoas gostam muito de julgar isso. Não, depois que ele faz tanto errado é que ele vai para a igreja. Mas é assim mesmo. Só o Senhor é Deus, meu Deus. Depois ele voltou nos braços do Senhor. Depois de tudo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Davi, o tanto que Davi errou, né? Adultério.